Olá, trago hoje na saleta de leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances. É a delicada história do desaparecimento de uma senhora, intitulado Por favor, cuide de mamãe, da autoria de Kyung-Suk Shin, editora Intrínseca. É um livro muito bonito sobre relações familiares e sobre como podemos passar uma vida inteira ao lado de uma pessoa sem conhecê-la por inteiro, sem saber dos seus anseios mais íntimos. A senhora Park So-nyo, de 69 anos, é uma mãe e uma avó que há algum tempo sofreu um derrame que a deixou um tanto confusa e vulnerável. Certo dia, ela sai do interior da Coreia do Sul e vai a Seul visitar os seus filhos, já crescidos. E então ela perde-se do seu marido quando as portas do metrô fecham e nunca mais é vista. Na orelha do livro nós lemos o seguinte: enquanto a procuram pelas ruas da cidade, o marido e os filhos relembram a vida de Park So-nyo e repassam mentalmente tudo que não disseram a ela. Por meio de suas vozes, começamos a entender os desejos, as dores, os segredos de uma mulher que ninguém nunca conheceu de verdade. E à medida que o mistério do seu desaparecimento se desenrola, deparamos com um enigma ainda maior, comum a todas as mães e filhos, como o carinho, a exasperação, a esperança e a culpa somam-se para dar origem ao amor. Me preparando para falar sobre esse livro, eu o abri a esmo e cheguei à parte intitulada Já Cheguei. É a terceira grande parte do livro, terceiro grande capítulo, digamos assim. Nessa parte intitulada Já Cheguei, nós vemos uma jovem parada em frente ao portão da casa dessa senhora e chegando por trás dela o marido da senhora, que então pergunta quem ela é, e ela se apresenta e pergunta se aquela é a casa da tia Park So-nyo. E o marido estranha que alguém tenha chamado a sua esposa por tia e não por avó e diz: por que pergunta? Ela não está? Você não responde. Ela realmente desapareceu? Você olha para a jovem. Quem é você? Bem, eu sou Hong Tae-e, da Casa da Esperança, em Namsan-dong. Hong Tae-e, Casa da Esperança? Ela diz que está ali porque tinha ficado de ler um livro para a senhora, quando lhe caiu nas mãos um anúncio que o filho do casal havia feito, anunciando o desaparecimento da mãe. Então, o senhor convida a moça a entrar e ela pergunta então: ela saiu de casa? Não, desapareceu. O quê? Desapareceu em Seul. Verdade? Os olhos da moça se arregalam. E então ela conta que havia mais de 10 anos que a senhora Park So-nyo ia à Casa da Esperança, dava banho nas crianças, lavava a roupa e cuidava do jardim. Ao que ele fica incrédulo. Sua esposa? Tae-e diz que sua esposa é respeitadíssima e que doa 450 mil wons por mês para a Casa da Esperança e explica que ela sempre doou esse valor. O marido fica abismado e lembra que todos os meses os seus filhos em Seul se cotizavam e mandavam
600.000 wons para eles, até o dia em que sua esposa diz que ela quer ficar com todo o dinheiro e que ele não pergunte a ela o que ele vai fazer com esse dinheiro. E então ele lembra que ele pensava que ela estaria colocando esse dinheiro todos os meses em uma caderneta de poupança e que ele, olhando os extratos, ele via que sim, que todos os meses, na mesma data, ela fazia a retirada da mesma quantia e não dizia para ele o destino disto aí. Hong Tae conta que as crianças estão mais ansiosas pela volta da sua esposa do que ela mesma. E fala de um menino de nome Kyun. Diz que sua esposa se tornou praticamente mãe do menino e que ele, em especial, ficou muito triste por sua esposa ter deixado de ir ao orfanato, de uma hora para outra. Explica que ele foi abandonado no orfanato antes dos 6 meses de vida sem ao menos ter um nome, mas sua esposa passara a chamá-lo Kyun. Você disse que ia ler para ela? O que quer dizer com isso? Ela fazia todo o trabalho difícil na Casa da Esperança. Gostava em especial de dar banho nas crianças. Era tão eficiente que depois da sua visita o orfanato brilhava de tão limpo. Quando eu perguntava o que poderia fazer para retribuir, ela respondia que nada. Mas um dia trouxe um livro e me pediu que lesse para ela durante 1 hora por dia. Disse que era um livro do qual gostava, mas que não conseguia mais ler por causa da visão ruim. Ela então mostra o livro ao Senhor e ele reconhece o livro que a filha deles havia escrito. Diz a moça: a autora é dessa região. Ouvi dizer que fez os ensinos fundamental e médio aqui. Imagino que seja por isso que titia goste da autora. O último livro que li para ela era dessa autora também. Você pega o livro de sua filha, Amar por Inteiro. Então, sua esposa tinha querido ler o romance de sua filha. Sua esposa nunca lhe contara isso. Você jamais pensara em ler para ela o livro de sua filha. Alguém mais na família sabe que sua esposa não consegue ler? Você se lembra de como ela parecia ofendida, como se você a tivesse insultado, quando descobriu que ela não sabia ler. Sua esposa acreditava que tudo que você fazia era porque a tratava com superioridade porque ela era analfabeta. Abandonar a casa quando era mais jovem, gritar com ela às vezes, responder às perguntas com grosseria. Não tinha ideia de que uma pessoa estranha estava lendo o romance de sua filha para ela. Como sua esposa deve ter se esforçado para esconder dessa jovem o fato de que não sabia ler. Querendo tão desesperadamente ler o romance da filha, sua esposa não podia dizer a essa jovem quem era a autora, mas culpava sua visão fraca e pedia que o lesse em voz alta. Seus olhos ardem. Como sua esposa conseguira se controlar e não elogiar a filha para essa jovem? Que pessoa ruim! Como? Hong Tae olha para você, seus olhos redondos surpresos. Se ela queria tanto ler o livro, devia ter me pedido e eu o leria para ela. Você esfrega o rosto, seco e áspero com as mãos. Se sua esposa lhe pedisse para ler o romance para ela, você leria? Antes de ela desaparecer, você passava dias sem pensar nela. Quando pensava, era para pedir que fizesse alguma coisa para censurá-la ou para ignorá-la. O hábito pode ser algo assustador.
Você falava educadamente com outras pessoas, mas suas palavras se tornavam ásperas quando se dirigia à sua esposa. Às vezes até xingava. Agia como se tivesse sido decretado que não podia tratá-la com delicadeza. Era o que você fazia. Já cheguei, você murmura para a casa vazia, depois que cai e vai embora. Temos aqui uma amostra do que essa família vai descobrindo sobre esta mãe que eles jamais conheceram e que não tem como conhecer e conviver mais. É um belo romance? Não deixe de procurá-lo. Por favor, cuide de mamãe. De Kyung-Suk Shin, editora Intrínseca. Boa leitura.